Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm é se era realmente Samuel que estava naquela consulta que Saul fez com a médium de Endor. Eu quero que você fique até o final desse vídeo, que nós vamos responder à luz da palavra, porque eu respondo com a Bíblia e você vai verificar se sim era Samuel ou não era Samuel. Preste atenção no que a palavra de Deus diz, mas antes, se você não é seguidor desse canal, desse perfil, corra, ajude que essa palavra seja proclamada para o máximo de pessoas possível. A essência da verdadeira palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 28, verso 6. Fala assim, eu estou na versão Nova Almeida atualizada, mas pode ser qualquer versão. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ou seja, Deus não respondeu. E se Deus não respondeu, primeiro indício de que não era Samuel. Continuemos então a leitura, verso 7. Então Saul disse aos seus servos, procure uma mulher que seja médium para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam, há uma mulher em Endor que é médium. Deus abomina os médiuns. Você vai ver isso em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 em diante. Verso 8, Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse, peço que você adivinhe. Deus abomina a adivinhação. Para mim, pela necromancia. Deus abomina a necromancia. E me faça subir aquele que eu lhe disser. Então Saul aqui já está determinando. Eu vou lhe dizer quem é que eu quero que você faça subir. Subir. Então, algo que está embaixo. Normalmente você vê as coisas de Deus é de cima para baixo. Jesus ele foi assunto ao céu. Então a altura representa as pessoas que estão em Deus. As partes das profundezas, os demônios. Verso 9. Mas a mulher respondeu, você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médios e adivinhos. Então, por que você está me preparando uma armadilha que me pode levar à morte? 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou, quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu, Samuel. Ele já determinou quem ele queria que subisse, Samuel. Verso 12. Quando a mulher viu Samuel em alta voz e disse a Saul, por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Aqui começa a distorção, porque a Bíblia ela usa a figura daquilo que Saul queria que subisse, Samuel. Mas vamos analisar mais. Verso 13. Mas o rei disse à mulher, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul, vejo um Deus com D minúsculo subindo da terra. Deus com D minúsculo subindo da terra. Um demônio. Não era Samuel. Vejo um Deus subindo da terra. Não era Samuel. Ele perguntou, como é a sua figura? Ela respondeu, vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel e ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Saul entendeu que era Samuel, porque ela falou que viu um Deus subindo da terra e ele era como um ancião enrolado numa capa. Saul entendeu que era Samuel, mas a Bíblia em momento algum afirma que era Samuel. Então ela usa a figura da linguagem aqui, no verso 15, é o que muitas pessoas confundem. Samuel perguntou a Saul, por que você foi me perturbar, fazendo-me subir mais uma vez? Estava embaixo, demonstra demônio e não demonstra anjo, não demonstra pessoas com Deus. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz que não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Preste atenção nisso. Dando continuidade ao texto. Samuel perguntou a Saul, por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse, é porque eu estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se afastou de mim. Deus se afastou de mim. Então o que estava respondendo aqui não era alguém que estivesse com Deus. Deus se afastou de mim e já não me responde. Entendeu? Deus não está respondendo e muito menos quem está com Deus. Nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso, o chamei para que você me revele o que devo fazer. Ah, demônio tem poder, viu? Então Samuel disse, mais uma vez, a Bíblia usando a figura de linguagem faz com que as pessoas confundam. Por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Ao demônio, agindo com sofisma, agindo com sabedoria, que eles são sábios. Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro que é Davi. Olha aí, você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele no furor da sua ira ordenou
contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. Demônio dando conselho e chamando a atenção de Saul. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã, preste atenção nisso, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. Você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Não aconteceu no dia seguinte. Você vai ver que Deuteronômio, capítulo 18, versos 20, 21 e 22, fala que a palavra que não se cumpre não vem de Deus. Não se cumpriu no dia seguinte, se cumpriu dias depois. Verso 20, de repente Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A passagem continua falando que a mulher deu comida para ele, etc. Nós vemos então que não era Samuel. Todos os indícios bíblicos demonstrando que não era Samuel. E as pessoas confundem, porque quando a Bíblia cita Samuel, mas entendendo Saul que era Samuel, mas não era Samuel, entendeu? Fica muito claro quando você lê a Bíblia no contexto anterior, no contexto posterior, porque a Bíblia por si mesma se explica, regra de hermenêutica, você começa então a compreender e não pairam mais dúvidas. Amém? Não era Samuel, era um demônio que estava enganando Saul e infelizmente tem enganado muitas pessoas. Continue firme aqui conosco, que sempre a gente vai trazer explicações à luz da palavra, porque eu respondo com a Bíblia. Eu sou o pastor Lúcio Andres, é sempre um privilégio estar com você. Deus te abençoe.